Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e também mercado financeiro. Ontem houve más línguas aqui dizendo que eu não trabalho, que eu não sei o quê, que eu fujo aqui no meio da tarde para questões libidinosas. Não é verdade, deixo bem claro aqui no programa. Não existe nem espaço para tal momento aí. Voltamos aqui ao programa recuperado. Hoje a gente tem IPCA 15 que subiu aí 0,11% acima do esperado. Douglas Ribeiro vai falar mais sobre. Também temos aí o PMI nos Estados Unidos. O que é o PMI? Fala em duas palavras. Produção. Duas palavras. Produção. Temos o Trump aí que manda retirar o sigilo aí depois de 60 anos sobre os arquivos confidenciais do governo norte-americano em relação à morte do presidente Kennedy. Isso mesmo, e deixou bem claro aí, abre aspas, para Donald Trump, tudo será revelado. E também temos aí o Banco do Japão, né, que sobe a taxa básica de juros, né, de 0,25 para 0,5. Ninguém se importa, tá beleza. Essas são as principais notícias, dentre outras aqui no Soco Matinal. Sexta-feira, prometemos que teria aqui, ó, perguntas e respostas, mas não vamos ter, porque inventa alguma desculpa aí para não dizer que a gente esqueceu. YouTube não deixou. YouTube não deixou perguntas e respostas, infelizmente. Questão de diretrizes básicas ali da comunidade, né? Então é isso. Começamos agora com os índices de maneira bem rápida. Só assim, ó. Vamos começar pelo Brasil. Bom, eu acho que a notícia mais importante hoje do dia foi a divulgação mesmo do IPCA 15, que pega ali, pelo menos até a metade do mês, a inflação média ali calculada pelo IBGE. E a Bolsa não conseguiu fazer preço em relação a isso, porque o aumento ali das ações da Vale impulsionou um pouco a estabilidade do índice. Na parte dos Estados Unidos, a gente também teve uns mercados um pouco mais mistos. Teve ali divulgação de dados econômicos ali, principalmente o PMI, que a gente vai trazer mais dados. E se a gente for pegar um destaque de queda, foi o Dow Jones, mas o S&P 500 tem avançado ao longo do tempo, muito por conta das divulgações de resultados bem interessantes das empresas de tecnologia. Na parte da Ásia e Pacífico, foi também de forma mais mista, só que a gente também vai trazer mais informações relacionadas ao Japão, porque teve aumento ali das taxas de juros também do Banco Central japonês, então isso impulsionou um pouco ali os índices também na parte da Ásia e Pacífico. Na parte da Europa, é um pouco mais voltado ali a resultados das empresas também europeias, né? Muito ali voltado também ao setor de luxo, que tem trazido bons resultados, principalmente ali quando a gente pega a Louis Vuitton, né, que além de ter economias também, além de ter resultados voltados aqui para a Europa, mas também na Ásia, então é uma empresa que faz preço bastante ali na parte da Europa e também você consegue mensurar ali o poder de compra da população e às vezes o consumo também desses bens mais de luxo. Na parte de commodity, a gente teve uma estabilização também no preço do minério de ferro e também do petróleo. Isso é muito por conta ali das declarações também do Donald Trump, que ele quer ofertar mais petróleo, então isso não trouxe mais benefícios também na parte de commodity. E na parte aqui de criptos, a gente tem aqui o maior destaque mesmo, a promessa de você ter ali mais... não é fiscalização, mas melhorar um pouco ali o mercado de cripto, porque, por exemplo, se a gente for pegar algumas declarações do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, ele quer ali que aprove questões ali de tokenizações de ações e títulos também imobiliários. Então isso pode ajudar muito ali a parte de alguns setores dentro de criptomoedas, que não é só Bitcoin, né? A gente tem falado muito sobre Solana, sobre Ethereum, também vários projetos, então isso impulsionou um pouco ali algumas criptos ali de menor expressão em relação ao Bitcoin e Ethereum. Maravilha aí. E agora nas notícias internacionais, essa notícia vem para você aí que tá desde do meio-dia ali sem almoçar, né? Preocupado, sem saber o que fazer, sem saber como que vai continuar a sua vida, sem entender o dado do PMI americano. Então a gente traz aqui para você o PMI americano. O que é o PMI americano? Então... Então vamos começar lá pelo PMI, porque ele separou de duas formas, né? Você tem um PMI de serviço e também de manufatura que está envolvido ali com a indústria. Beleza. Douglas, explica só de uma maneira bem simples, porque ontem talvez tenha entrado um público maior aqui, então tem muita gente que não entende muito bem as siglas. O PMI, essa taxa de emprego norte-americana, de maneira bem simples, como que seria uma analogia ao Brasil? O que é o PMI? De emprego não, né? De produção. De produção da indústria. O PMI é como se fosse ali uma entrevista com os gerentes de compras de grandes companhias, que você vai fazer perguntas e mensurar, pelo menos, ali a forma de produção
das empresas. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente teve o PMI de serviço e também da indústria. Então, por exemplo, se tiver uma escala acima de 50, quer dizer uma expansão da economia. Abaixo disso já é uma retração e se ficar 50%, quer dizer ali uma estagnação, né? Você não tem nem alta nem baixa. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui nos Estados Unidos, o PMI do último resultado veio um pouco abaixo. O mercado estava esperando 56,4 e registrou 54,2, a parte de serviço. Por que isso aqui preocupa muito? Porque é um resultado abaixo dos últimos 9 meses. E a gente sabe que ao longo do tempo, a economia americana foi muito ajudada ali pelas empresas de tecnologia. Então, a gente tem a Alphabet, a gente tem Meta, a gente tem a Amazon também. A Amazon não é só empresa de varejo e tecnologia, né? A gente sabe que a parte da AWS traz muito resultado dentro do grupo. E outro PMI que é da manufatura, que é da indústria, também veio um pouco abaixo, na verdade veio acima aqui das expectativas, né? Que fechou a 50,1 e o mercado estava projetando 49,8, ou seja, teve uma queda na parte de serviço e teve um avanço na parte da indústria. Aí aqui já pega mais a parte da classe média americana. Então, assim, se a gente for analisar, talvez tenha uma desaceleração das big techs, né? Que aí sejam as empresas de maior valor de mercado voltado também à tecnologia. Outra coisa que a gente pode analisar também é o PMI da zona do euro, que é a mesma dinâmica dos Estados Unidos. Na parte da zona do euro, a gente já percebe que já existe um certo nível de desaceleração já há um bom tempo. Porque, por exemplo, ali na zona do euro, por mais que subiu 49,6, ainda não chegou ainda acima de 50, né? Então, está um pouco abaixo ali das expectativas do mercado. Então, fechou pelo menos ali a 49,6. E na parte da indústria, teve um pequeno avanço, saindo de 45,1 para 46,1, entretanto, também está abaixo de 50. Então, a gente já percebe já um enfraquecimento da indústria de serviço também da Europa há bastante tempo em relação aos Estados Unidos. Então, a gente sabe que tem passado maiores dificuldades, e principalmente a Alemanha, que é um dos grandes motores de crescimento europeu. Maravilha. Agora, indo para outra notícia internacional, uma notícia que envolve mais um posicionamento do Donald Trump, né, em relação a um arquivo confidencial sobre a morte do presidente Kennedy, que foi ali em 1963, né? Então, 60 anos após isso, agora, Donald Trump diz que permitirá que aqueles arquivos confidenciais sejam revelados e que tudo será revelado. Isso abre espaço para muitas teorias da conspiração sobre a morte ali do presidente Kennedy à época, né? Mas não tem muita relevância, talvez seja ali alguma ligação com o atual membro da família Kennedy, que está também no governo, né, que está cuidando da parte da saúde, então pode ser também alguma ligação, não sei se tem alguma ligação, mas pode ser também nesse sentido de tentar desvendar esse mistério, que existe vários mitos, como da Área 51 ali dos Estados Unidos. Esse é um dos grandes mitos também aí dos Estados Unidos, saber quem matou Kennedy e por que isso aconteceu. Então, esse não é o primeiro presidente a solicitar isso. Anteriormente já teve também uma solicitação. Até conseguiram deixar alguns dados ali disponíveis de forma pública, mas boa parte ali da coleção de dados que tem sobre essa morte ainda continua de forma confidencial. Então, a intenção é ver o que aconteceu naquele dia, porque ele foi alvejado por 3 tiros ali, por um ex-fuzileiro naval que tinha feito ali toda a sua carreira dentro da Marinha dos Estados Unidos e, de repente, ele desertou e foi morar numa cidade russa. Aí tem uma das teorias da conspiração que, na época da União Soviética, ali, ele poderia ter vindo a mandado ali, tanto da União Soviética como de Cuba, como tinha ali uma ligação entre esses dois países, ele poderia ali ter vindo e cometido esse assassinato aí contra o atual presidente na época lá, que era do Partido Democrata, que ele estava junto com a sua esposa e com o atual governador do estado do Texas. Não sabemos se isso realmente aconteceu, e um ponto também é que logo depois que aconteceu essa morte, não levou nem uma semana, já tinha o veredito oficial, que é que realmente foi essa pessoa que matou, que foi, deixa eu só pegar aqui o nome dele, que é Lee Harvey Oswald, que matou, e ele foi pego ainda com vida, só que ele falou que não foi ele que cometeu esse assassinato, e logo depois ele foi morto dentro de uma boate por uma pessoa que tinha ligação com a máfia. Então é cheio de mistérios, né? A gente tem teoria da conspiração também, porque segundo a campanha eleitoral do Kennedy, junto com seu pai, eles receberam ali um certo incentivo de um grande mafioso da região de Chicago. Então estaria meio que insatisfeito esse mafioso com a forma que o John Kennedy estava fazendo a condução na tentativa de recuperar Cuba ali.
e como deu errado e ele estava tentando ser diplomata, os mafiosos falaram, pô, a gente vai perder a nossa mamata que a gente tinha antes ali do regime socialista tomar Cuba, que a gente tinha livre acesso aos cassinos na época lá, que tinha até uma problemática também com os cassinos nos Estados Unidos, que não era tão liberado, veio liberado depois ali da década de 50, mas ainda não era tão pujante como é hoje ali na região ali de Las Vegas. Então foi um dos mitos. E um outro mito era também com relação à CIA, que poderia a CIA estar envolvida, porque também a CIA não estava satisfeita com a forma que o Kennedy estava conduzindo, tanto essa tentativa de recuperar Cuba, como também que ele era muito brando em relação às posições que deveriam ser mais firmes em relação à União Soviética. Então são várias teorias. Tem até, já vi teoria do Mossad. É bom até para acabar com conversinha, cara. Porque o tanto de conversinha que eu já ouvi falar sobre a morte do Kennedy, né? Então, se tiver documentos são sigilosos, abre mesmo, vamos saber. Porque, pô, o que eu já ouvi de teorias diferentes sobre a morte dele, cara. E primeiro, que a morte do Kennedy tá aqui. Getúlio Vargas tá aqui, cara. A gente tem uma morte muito mais emblemática no nosso solo que a gente tem que lembrar. Não que seja bom ou ruim, mas, pô, é Brasil, né? Vamos lá. Então agora temos aqui o Banco do Japão, né, que sobe a taxa básica de juros, que está atingindo o maior nível desde 2008. E aí você pensa, pô, a gente tem uma taxa de juros aqui, né, da Selic, nossa, tá 12,25, 12,75, então tem uma subida que pode chegar até 15%. Norte-americano está em quanto? 4,25, então a gente tem uma... e já está muito alto o norte-americano. Quando a gente olha para o Japão, o maior nível desde 2008 é 0,50. Ó... Ou seja, a gente estava ali, tinha uma taxa de 0,25, né? E agora manteve consecutivamente as últimas 3 reuniões inalterada e agora atingiu o maior valor de taxa de juros para o país desde 2008, cara. Como que o Japão consegue manter uma taxa de juros tão baixa? E que demorou muito, né? Era para ter sido ano passado, só que a bolsa caiu muito, a Nikkei. Quem acompanhava o Soco Matinal sabe o quanto foi uma queda muito expressiva. Emblemático. É o fim do carry trade agora? Não, acho que ainda não. Ainda tem um spread ainda para negociar. Ainda existe uma possibilidade ainda. Mas o Japão ele também tem que decidir, né? Porque há mais de uma década ele vinha ali lutando para ter uma inflação por volta de 2%. Era o foco do Japão. Porque o Japão sempre foi um país deflacionário ali desde a década de 90, depois que passou ali por aquela grande crise da década de 80. Aí em 90 começou a ter ali uma estagnação, que é hoje até um dos fatores aí que a gente acha que talvez a China pode se tornar um Japão caso nada seja feito. Mas voltando para o assunto do Japão em específico, ele lutou para chegar com a inflação a 2%. Aí, como ele bateu essa meta e está quase duplicando ela, que hoje a inflação é de 3,4%, aí já está virando um grande problema. E aí, o único remédio que você tem é tentar aumentar a taxa de juros ali para combater. E, ao mesmo tempo, talvez seja necessário aumentar num passo talvez mais alto do que está sendo feito agora, e, ao mesmo tempo, vai ter que cortar gastos no governo, que por enquanto isso não dá um sinal, porque todo ano existe um evento no Japão entre ali os sindicatos e os trabalhadores de fazerem negociação com relação a reajuste salarial. O Japão sempre foi um país muito estável em questão de salário, não se tinha grandes reajustes, só que desde o ano passado já vem apresentando reajustes consideráveis. No ano passado teve um reajuste 5,1 de forma geral para os trabalhadores japoneses. Espera-se que esse ano chegue aí próximo de 6%. Então, isso já vai gerar mais pressão ali. Então, vai acabar gerando aí um cenário mais dificultoso. Só que o bom para o Japão é que, com a parte da dívida que ele tem duas formas. Uma, ele pode aumentar a taxa de juros. Isso vai ser ruim porque você vai ter um custo maior com a sua dívida. Só que, pelo outro lado, ele tem melhores condições de cortar os seus gastos, mais até mesmo que países como os Estados Unidos, e ele é detentor dos treasuries. Ele é um dos maiores detentores de treasuries do mundo. Então, ele pode também liquidar um pouco de treasury e acabar quitando ali uma parte do seu endividamento. É uma economia muito saudável, né? E quando a gente olha para trás, é uma economia que foi construída após a Segunda Guerra Mundial ali, com muito esforço para conseguir hoje ser a terceira maior economia do mundo, né? Então, como que o Japão conseguiu uma estabilidade tão grande aí, né? Cara, que loucura. Tem até um dado, uma curiosidade, que durante ali a década de 70 até o começo de 80, das 10 maiores empresas do mundo, 7 mais ou menos ali eram empresas japonesas. E boa parte tinha laços com o setor financeiro. Isso também pode ser uma expectativa muito, muito acima também da época, né? Se a gente pega em 1990, a gente pega o índice Nikkei, ficou anos para tentar encontrar o mesmo patamar de retorno, porque você teve ali muita... Por exemplo, um prédio em Tóquio valia mais do que em Nova York, por exemplo. Pode até pegar algumas notícias relacionadas a essa época, principalmente ali também no setor
imobiliário japonês, que é uns temas também que tem voltado aí na parte da China, que também os investimentos imobiliários têm caído muito e também pode ter a desaceleração ali da economia chinesa, muito por conta também de inflação menor ou até deflação também na China. E o afegão médio aí, ele sabe que o melhor momento do Japão foi de 1997 até 2007, né? Por causa do Pride? Porque tinha o Pride. Ah! Quem lembra do Pride sabe. O UFC tá aqui, o Pride tá aqui, ó. Mas enfim, fim do Pride, fim da história do Japão. E só sobrou anime, né? Então agora vamos para as notícias nacionais com o IPCA 15, né? Que saiu aí com 0,11% em janeiro. Douglas, pode explicar para o pessoal de casa qual que é a diferença do IPCA 15 para o IPCA que a gente traz? E só em resumo, pessoal, o IPCA é a medida da inflação, é o índice preço médio consumidor amplo, ou seja, a gente pode, a grosso modo, traduzir isso como a taxa média de inflação. Não, exatamente, é porque ele antecipa ali a inflação oficial, né, que pega os 30 dias úteis, então ele vai até os 15 dias do mês para fazer esse cálculo ali da inflação. Assim, o mercado estava projetando pelo menos uma queda ali de 0,03%. E quando a gente pega ali na parte de janeiro até agora, é 0,11, ou seja, já veio acima. Muita gente fala, poxa, mas isso aqui pode ser indicador de trade, a gente não é trade, a gente realmente acredita nisso, a gente não é trade mesmo. Só que isso aqui é um primeiro termômetro para a gente entender a parte ali do IPCA também, o oficial. Porque, por exemplo, a gente sabe o quanto o nosso governo federal e também o Banco Central tem feito... Pelo menos o Banco Central, sim, tem feito esforços na parte de política monetária para trazer a inflação para a meta. Então, se essas expectativas na verdade, se o resultado final fica acima das expectativas, você tem um agravamento ali nas políticas monetárias. Então, às vezes, você tem que fazer uma política mais contracionista, ou seja, você aumentar ainda mais as taxas de juros. E se a gente for pegar aqui as maiores influências de aumento de preço, é muito voltado ainda para alimentação. No consolidado, aumentou 1,06%, só que se a gente for pegar aqui a parte de maior destaque, você tem alimentos bem essenciais, né? Tomate, café também, e passagens aéreas, que isso que é muito voltado à parte ali. Aqui a passagem aérea não é alimento, né? Mas também foi um dos grandes influências ali para que tivesse esse aumento. Passagens aéreas está muito voltado a câmbio, né? No caso, o dólar chegando a mais de R$6, que foi uma elevação desde de 2020, pegando um comparado de ano para ano. E isso também impacta muito a questão ali de importação também de combustível, que não está sendo reajustado já tem um tempo. O diesel mesmo já tem quase 22% ali de defasagem. Você tá falando então que vai piorar a inflação se então reajustar. Exatamente. Então, assim, mesmo com defasagem de combustível, mesmo com o governo tendo feito ali formas até, por exemplo, onde a gente até trouxe sobre aqueles negócios de vencimento a mais aí de questão dos alimentos dentro dos supermercados, né? Então, são formas até para tentar reduzir um pouco o preço, na verdade, o aumento ali dos alimentos. Isso traz expectativas ruins, né? Se a gente for pegar algumas instituições financeiras, por exemplo, o Itaú tem projetado uma Selic de 15,75 até o final desse ano, o Citibank também a 15,50, e se a gente for pegar ali as atas de reunião também do Copom, a gente sabe que está já contratado, né? Projetado um aumento já de 1% na próxima reunião e talvez um aumento de mais 1% na próxima reunião, ali por volta de março também, chegando a algo em torno de 14,25, considerando as taxas atuais que a gente tem, que é 12,25 também. Maravilha. Outra notícia agora é sobre aquele banco, o Nubank, que gosta aí de emprestar crédito para depois não conseguir pagar para o pessoal do cabelo colorido. Todo mundo sabe. Essa é a grande massa do Nubank. Então agora o Nubank, né, ele passa a ser o terceiro maior banco no Brasil com quantidade de clientes, né? O banco alcançou em 2024 aí a marca dos 107 milhões de clientes. Ainda continua perdendo para a Caixa, né? Tem 154 milhões. Todo mundo tem uma conta na Caixa, mesmo sem querer, porque quase tudo que você vai ter que pagar com taxas, DARFs, algumas coisas do governo, você tem que pagar pela Caixa, né? Aí você vê uma venda casada bem absurda. E também o Bradescão da Massa também aí, que ainda tem uma quantidade grande de clientes. Mas aí o Nubank aí passa então o Itaú, que até hoje era o terceiro maior banco aqui do Brasil em número de clientes, né? O Itaú ainda continua sendo um dos maiores bancos da América Latina aí. Você tem conta no Nubank? Eu tenho conta no Nubank. Queria só fazer uma pequena correção, não foi um erro lá do IPCA 15, mas a grande diferença é que ele faz a coleta dos preços da segunda metade de um mês
e da primeira metade do mês seguinte. Então não é só os 15 dias úteis, mas sim pega a variação. São 30 dias, só 15 a janela. de um mês, 15 de outro. Só a janela de leitura ali, que aí você consegue ter uma antecipação. Maravilha. Mas o Nubank, respondendo sua pergunta, sim. Aí. Ali, o Nubank, né? Não esperava isso de você, Manuel. Mas é o seguinte, você tem que pensar que lá atrás ele foi muito disruptivo. Foi, pior Ele que era, fez o que ninguém quis fazer até aquele Aplicativo, momento. cartão roxinho. Era um aplicativo fácil, você conseguia entrar, era fácil para liberar, era fácil para você conseguir ali ter informações rápidas. Hoje a gente olha em todas as instituições, quase todas delas se adaptaram aí, com exceção Bradesco, que ainda continua sendo muito atrasado ainda no seu serviço ali dentro do aplicativo, mas boa parte das outras instituições deram um up. E isso tem o mérito do próprio Nubank, porque foi o Nubank que despertou o mercado para essas fintechs. Até antes ali, a gente não tinha uma grande companhia de expressão na parte fintech. Então, o que o Nubank fez é muito expressivo. É claro, ele não está nem próximo de ser ali um Banco Itaú, porque o Banco Itaú é sólido, é um banco aí, o maior banco da América Latina. Mas o Nubank conseguiu um feito muito interessante, que é ter uma quantidade relevante aí de usuários, né, de clientes, com contas ali em ativas, e você tem aí uma expansão da base de clientes dele, não só em ambiente nacional, mas como no ambiente internacional. Ela já tem ali uma quantidade bem substancial de pessoas na Colômbia, cerca de 3 milhões, 10 milhões ali no México, fez uma aquisição agora de 150 milhões de dólares de uma empresa que tem operação tanto na África do Sul como também em Filipinas, então vai aumentar ali também a sua base em cerca de mais 15 milhões aí de clientes, então isso é muito positivo. E também agora nesse último fórum que está tendo, na verdade, o de Davos, o presidente do Nubank falou que pode ser que tenha aí mais expansão, tanto na África como ali no oeste da Ásia e até mesmo nos Estados Unidos, ele não descartou. Então ele tem aí alguns planos gananciosos. Só que qual que é o problema? O Nubank trabalha numa classe ali, numa faixa de crédito que é muito perigosa, que você não tem ali tanta possibilidade de ter ali um PDD dentro do controle, tanto que é uma das maiores preocupações quando você vai analisar a carteira de crédito no Nubank, é com relação a essa questão da saúde do crédito ali. Então você tem uma base boa para trabalhar, para conseguir ali ser lucrativo, só que ao mesmo tempo também você tem que gerar ali um PDD mais alto, então você tem que aumentar ali também suas reservas, porque pode ter volatilidade, principalmente em momentos aí de reversão da economia. A gente está pegando um boom agora de transferência de renda, economia crescendo, salário crescendo, taxa de desemprego baixa, só que a gente já viu sinais ali um pouco preocupantes desde novembro, que a taxa de desemprego já meio que se manteve, não está tendo tanto aumento de número de postos de trabalho, e se isso se perpetuar ou até mesmo piorar ao longo de 2025, instituições financeiras como o Nubank tendem a sofrer, porque aí vai aumentar a inadimplência. O que você vai preferir? Você tem um cartão de crédito vencendo, alguma coisa vencendo, você prefere pagar o cartão de crédito ou ir lá e pagar um alimento para sua família? As pessoas sempre vão escolher a segunda opção, não vai querer pagar ali a instituição financeira. Então é onde que está o perigo, vamos dizer assim, da carteira de crédito hoje do Nubank. Maravilha aí, ó. E agora vamos para a leitura dos comentários do vídeo anterior, né? Porque ontem o Raul não leu, quebrando a tradição desse programa, deixando bem claro aí para vocês. Temos aí o José Eduardo Pinto, ele mesmo, falando: caramba, hoje o Silvio Santos apresentou o programa, o que prova mais uma vez que a minha teoria é que o Raul e o Edson são as mesmas pessoas, pois eles nunca estão no mesmo ambiente. Isso é verdade, inclusive eu nunca posto no Lucros Líquidos por questão de ética, então quando ele vem aqui eu também não estou, é questão de ética, assim. Se um dia sair uma foto, eu e o Raul no mesmo espaço físico, você pode ter certeza que é IA. Hoje em dia tudo é computador, então não existe. Na verdade, se você olhar bem de perto, eu e o Raul somos exatamente a mesma pessoa. Igual, inclusive. Temos aí o Drei Cutru, que disse: tem um pedaço de fita crepe no chão, enfeiando o cenário bonitão. Então, o Drake, infelizmente, não tinha esses pedaços de fita aí, com vocês que acompanham pode ir na câmera aberta aqui, ó, vocês se acompanham sabem, né, mas no que aconteceu no vídeo de antes de ontem, no vídeo de quarta-feira, quem viu o que aconteceu aqui sabe, né, infelizmente a gente teve que colocar aqui, vocês sabem, né, a plateia ali sabe, o Luiz também sabe. Quem não entendeu, volta no vídeo de quarta-feira que você vai perceber, bom, não consigo nem falar sobre isso, mas é uma questão, né. E beleza, vamos lá, o Paulinho disse: Raul vira presidente e seja liberal. Já é liberal sem ser presidente, então não tem motivo para ser.
E temos aqui também o bom dia, grande Raul, uma honra ver ele no Soco Matinal. Hoje sem perguntas, mas gostaria de deixar um apontamento sobre o programa. Pela alegria do Raul falar sobre o Edson, parece que a folga vai durar pra sempre. Mano, meu sonho, cara, meu sonho. Cara, às vezes eu tô isso aqui, ó, de viver de renda, cara. Eu fui lá pro Bonete, lá, ó, falando nisso. Inclusive, bom lugar pra lutar jiu-jitsu no Bonete, cara. Eu não sei nem por que eu voltei, cara. Eu tava lá, eu pensei, mano, será que agora eu posso viver dos meus dividendos, cara? Mas estou aqui de volta, não sei por quê. Continuo vindo aqui, olhando pro Douglas, olhando pro Emanuel. O Lucas até o Lucas saiu daqui pra mexer com a vasectomia dele lá. E ó, outro Agora aqui, vai. o doutor André Faustino disse: o Edson é defensor da escala 3x4. Apresenta 3 dias e falta 4. Eu vou nem apresentar mais essa porra. O Diego Caleu disse: bom dia noturno. Ótimo programa, obrigado pelo programa. E aí, minha galera? E os comentários? Eu tenho aqui um único, do Sávio Anjos 0216, que ele fala aqui de uma questão do balanceamento do portfólio dele, que ele falou que parou de aportar na carteira internacional dele, devido aí a ele julgar que está tendo boas oportunidades no mercado nacional, e aí por isso, hoje, o percentual do portfólio dele é de 20% no internacional, só que ele tem como objetivo ter 40% da carteira em ativos no exterior. E aí ele faz a seguinte pergunta: nesse cenário, faz sentido rebalancear a carteira mesmo com o atual preço do dólar, ou melhor seguir aproveitando as oportunidades por aqui? Só uma pergunta para você, Sávio. E se o dólar chegar lá no final do ano a R$7? Tá barato ou caro agora? Simples. Então, respondendo sua pergunta de forma bem objetiva, primeiro, seu objetivo você tem que avaliar. Isso aqui faz sentido para você? 40% no exterior? Você tem intenção de ir para lá? Você precisa de gerar renda daqui a um tempo lá? Caso não, você tem que dar uma avaliada para ver se isso está enquadrado mesmo pelas suas necessidades e alavancar de crescimento. Não estou falando que o mercado internacional seja ruim. O mercado internacional é muito salutar desde que você consiga fazer a exposição de forma correta. E o outro ponto é que se você tem um objetivo, você tem uma estrutura meta, você já tem meio caminho andado. Você não pode criar artifícios para sair dessa meta. Então, não tem que usar literalmente o método burro. Se está literalmente desbalanceado, você precisa rebalancear a sua carteira. E aí você precisa atingir esse objetivo, se ele for factível mesmo, de chegar a 40% em ativos internacionais. E o dólar agora deu até uma arrefecida. Então, também é um momento favorável se você é muito apegado à cotação do dólar. Maravilha. Tem um outro comentário aqui, ó, tava lendo eles. O Breno Luiz Tavares disse: salve, que prazer, hein, Raul? Deve ser poder gravar com o Malheiros. O homem tem um molho. Realmente, o Malheiros tem um molho. E ontem estava lá no karaokê, na Monk, aqui em Goiânia, cantando de óculos escuros de noite. Então, quem tava no Lucros Líquidos ontem viu o Malheiros de óculos escuros no estúdio fechado, todo preto. Ele continuou de óculos escuros, foi comer pastel de óculos escuros à noite com todo mundo, bebeu de óculos escuros e quando era meia-noite ele tava num karaokê de óculos escuro. Aí eu chego na mesa dele e tem um óculos escuro ali. Eu já falei pra alguém tirar o óculos escuro e esconder. Vai ser a melhor coisa que a gente vai fazer. Então, maravilha. E tem aí o Ícaro que disse: aê, direto da live, o Ícaro. Ícaro. Boa, meus comentários são 2. É do Tarciso Linatata. Ele perguntou assim, ele na verdade não perguntou, né? Só falou mesmo, cadê a nossa tradição, né? Porque ontem não teve a leitura dos comentários. E pra compensar, a gente leu muitos comentários hoje também. E tem a Ana Brasil, ela falou que Pequeno Lucros Líquidos no Soco Matinal, esse sim foi um programa diferente. Então, convido também vocês, se vocês querem saber mais sobre as políticas do Donald Trump, a gente fez o nosso Lucros Líquidos, que é o nosso podcast também ontem, então, para vocês conferirem esse grande programa também. E como eu sei que a Ana Brasil gosta muito de futebol, eu vou colocar aqui algumas partidas que vão acontecer amanhã na Premier League, ali Manchester City e Chelsea, clássico também, grandes jogos. Clássico dos iludidos. E também o Wolfsburg e também o Arsenal ali amanhã, meio-dia. E o jogo do Manchester City e Chelsea é 14h30, então para você ir assistiu a Premier League, que é um grande campeonato. Maravilha. E, ó, sejam muito bem-vindos. Tem 1000 seguidores, 1000 inscritos novos de ontem pra hoje aí, ó. Pô, Raul deu aquela força, programa crescendo, canal crescendo, a UVP Agro crescendo também. Essa semana ganhou mais 800 inscritos na UVP Agro, então sejam muito bem-vindos aí ao programa. Esse programa aqui a gente fala de maneira mais leve, conversa, todos os dias a gente vem aqui gravar. Começou com uma ideia, eu já me arrependi dessa ideia, porque todo dia eu tava aqui, ainda era de manhã, agora um soco matinal de noite. Então sejam muito bem-vindos, eu espero que nesse programa aqui a gente consiga explicar um pouco de uma maneira mais leve e principalmente responder as perguntas de vocês. Então mandem as perguntas que a gente consegue conversar um pouco mais aqui. E é isso, final do programa.
O Douglas falou de futebol, então eu vou falar do esporte que todo mundo gosta do mundo, que é o UFC, né? O MMA. Então aí, ó, o Poatan vai lutar com o Ankalaev. Parabéns pro Poatan por ter aceitado a luta. E o Ankalaev vai tomar um cacete, todo mundo sabe. Acabou o programa. Isso. Recado final seu. Senão a gente vai ter que deixar estagiário. Você sabe o que acontece, né? Estagiário tem que ser... como eu sou a favor da anarquia, numa sexta-feira à noite, estagiário. Pode falar. Vem cá, estagiário. Vem cá. Ó, vocês vão... Por aqui, ó. Passa por aqui. Hoje você vai dar um... Pensa bem o que você vai falar, viu? Isso é importante. Vai, pode vir.